bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro interessantíssimo, chamado Castelo dos Destinos Cruzados, do Ítalo Calvino. Este livro, na verdade a primeira parte deste livro, foi publicada pela primeira vez em 1969, em uma edição, junto a uma edição comemorativa, especial, enfim, deste tarô aqui, ó, Tarô Visconti Sforza. E essa edição especial aí, contendo o texto do Calvino, saiu por uma editora chamada Franco Maria Ricci. Então, só para vocês entenderem, junto aos tarôs, geralmente vem um livretinho, Geralmente são livretinhos bem simples, como esses aqui, ó, bem fininhos, que vão trazer aí, no máximo, imagens de cada uma das cartas. Ó, esse aqui é bem interessante, porque já vem, com as imagens coloridas, e você tem uma breve explicação sobre cada uma das cartas. Então, aqui foi um presente da Cláudia. Cláudia, muito obrigada. Depois eu conto pra vocês a história desse tarô, que ela é até bem interessante. Digo, a história do meu deck de tarô, tá? Mas então, essa edição especial da Franco Maria Ricci é um negócio absurdo. Uma caixa imensa com tarô belíssimo e um livro maravilhoso que continha, além, claro, das informações a respeito do tarô, este texto do Calvino, o Castelo dos Destinos Cruzados. Eu vou deixar um link na descrição deste vídeo de uma pessoa abrindo a caixa, fazendo um unboxing, desse tarô, para vocês verem como o negócio é maravilhoso. Mas então, ele já vinha trabalhando anteriormente em uma história baseada nas cartas do tarô. E assim, não sei se vocês sabem, mas o tarô em si é um livro. Ele conta uma história, com começo, meio e fim, principalmente os arcanos maiores, que são 22. Só que a última carta do tarô, que é na verdade a carta de número 21, sendo que a primeira carta é a carta 0, devia já ter deixado separado, não é mesmo? Bem... Pronto, achei, ó, a carta do mundo. Então, pensando lá na jornada do herói do Joseph Campbell, você tem a carta 0, como eu disse pra vocês, que é a carta do louco. Aqui ele, ó, esta é a carta 0. Então, olha só, ele está zerado, mas ele está saindo em uma jornada aqui, não é mesmo? Então, depois deste início, são 21 etapas em que ele vai aprender tudo, vai atingir aqui o arcano 21 e vai voltar para a sua terra de origem, para ensinar aos demais tudo aquilo que ele aprendeu. Então, depois de ganhar o mundo, o louco volta para casa. De modo que a história contida no tarô é uma história cíclica. E sim, aqui eu estou fazendo uma leitura literária do tarô mesmo, Eu não sou taróloga, nem nada do tipo. Eu só sou intrigada, desde sempre, pela riqueza de símbolos, de arquétipos, de representações universais que o tarô contém. E note aí que eu só comentei com vocês a história, geral, contada pelos 22 arcanos maiores, Mas um baralho de tarô tradicional contém 78 cartas. As outras 56 são chamadas de arcanos menores. O que é que eles fazem? Eles contribuem para a história geral com detalhes. Então, é mais ou menos como se os 22 arcanos maiores contassem uma história principal e os arcanos menores incrementassem aquela história com detalhes específicos. Outra coisa para você ter em mente é que quando você embaralha as cartas do tarô e vai retirando, aleatoriamente, aquelas cartas ainda contêm um significado base, mas a depender do contexto criado pelas demais cartas tiradas, faz com que cada uma daquelas cartas perca ali o seu significado individual. Então, aquelas cartas que você tira na ordem que você as tira, vão contar uma história diferente. Então perceba que um deckzinho de tarô, proporciona uma infinidade de possibilidades narrativas. É isso que eu acho fascinante nas cartas de tarô. E, aparentemente, foi isso que chamou a atenção do Calvino aqui também. A composição deste texto partiu, sim, de um experimento, de um exercício de escrita, talvez. O autor vai contar sobre isso aqui no pós-fácil, que na verdade vai ser chamado de nota aqui nesta edição. Então, este texto foi escrito em 1973, quando o Calvino resolve publicar ele mesmo, o seu Castelo dos Destinos Cruzados, em um volume separadinho, só dele, mas a questão é que seria um livro muito curto. Então ele expande a ideia e escreve mais um texto, também exercitando a criatividade utilizando o tarô. E este segundo texto se chama A Taverna dos Destinos Cruzados. Portanto, aqui neste volume nós temos, na verdade, 2 textos do Calvino, São 2 textos que se complementam e que saem, então, em 1973. Aqui no Brasil ele teve sua primeira publicação em 91. Mas então, num primeiro momento, ele mesmo organiza seu texto a partir das cartas tiradas. Mas depois ele percebe que o tarô conta todas as histórias. Você encontra, por exemplo, Fausto, Orlando Furioso, Édipo Rei, Hamlet,
E por aí vai. Tudo isso contado, ó, nas cartas de tarô. E ele pode provar. Então pronto, este é o livro do Calvino de hoje, baseado no livro Infinito, que são aqui as 78 cartas do tarô. Então, pessoal, eu entendo que Ítalo Calvino não seja aí um autor que agrade a todo mundo, como todos os autores, não? E que as invencionices literárias dele agradem menos ainda. Mas a gente tem que dar o braço a torcer. Dentre os autores criativos, né, do século XX, e aí você pode colocar o Cortázar, o Joyce, o próprio Borges também. Ítalo Calvino é um dos grandes. Aqui no canal nós já conversamos sobre o Cidades Invisíveis, que é um dos livros mais bonitos que eu já li na vida. E aqui eu obviamente estou me referindo ao conteúdo do livro e não à sua apresentação, que também, né, a edição que eu tenho pelo menos é uma edição muito bonitinha. Mas então, é um livro lindo. O final daquele livro é uma das coisas mais bonitas que eu já li na... Bom, vocês já entenderam. É um livro em que você acompanha as descrições das cidades visitadas por Marco Polo, né? Ele mesmo está contando sobre essas cidades para o Kublai Khan. E vejam lá o vídeo, leiam também, enfim. No ano passado nós conversamos também sobre o Se um Viajante numa Noite de Inverno, que é um livro sobre o leitor com L maiúsculo e sua busca pelo próximo livro arrebatador, né? Essa é uma busca que será sempre interrompida por livros inacabados. Aqui neste livro ele tem uma frase sensacional a respeito de livros inacabados, eu já vou chegar lá, mas então. A questão é que no Se um Viajante, né, essa coisa do leitor insistir na busca pelo livro que ele quer ler, acaba sendo também uma história sobre a nossa insistência e teimosia. E esperar que coisas que simplesmente não andam se modifiquem, porque a gente quer que se modifiquem, entendeu? Eu adoro, mas conheço um monte de gente que detesta o Se um Viajante, então veja lá o vídeo também pra ver se é o tipo de livro que te agrade. E aqui no canal, a gente já conversou também sobre o primeiro livro do Calvino, que é o A Trilha dos Ninhos de Aranha, uma coisa assim. É o primeiro livro dele, que ele escreveu na juventude, quando ele ainda era comunista. Então assim, é um livro todo, sei lá, um livro que reflete ali as esperanças daquele jovem, com relação a uma revolução ou algo assim. É um livro meio mal ajambrado. Mas o bacana do livro que vocês encontram por aí é que ele foi revisado pelo próprio autor e assim, existe um pós-fácil maravilhoso, que ele obviamente escreve depois de décadas da primeira publicação e assim, é um texto que ele escreve meio que se desculpando. Ele começa praticamente todos os parágrafos dizendo, então, este aqui foi o primeiro livro que eu escrevi. E aí ele mesmo vai expondo ali os problemas da narrativa e tudo. É um barato. Mas o legal é isso, né? Ele escreve aquele pós-fácil e deixa o livro continuar circulando, apesar de se sentir meio envergonhado, mas então, né? Enquanto isso você tem autores como, por exemplo, sei lá, o José Saramago ou a própria Lígia Fagundes Telles, que simplesmente retiraram, né, seus primeiros livros aí de circulação. Nada contra, direito deles, né? Inclusive o primeiro livro do Saramago, que é o Terra do Pecado, se não me engano, tem vídeo aqui no canal também, voltou a circular depois da morte dele, né? Ou até, sei lá, um pouquinho antes. Mas sem autorização dele. Então, de qualquer forma, aquele primeiro livro do Calvino vale muito a pena por conta do pós-fácil e pra gente perceber a forma como ele lidava, né? Com seu primeiro livro prematuro, parafraseando lá a Lígia Fagundes Telles também. É assim que ela chamava os seus próprios primeiros livros, né? E nós já conversamos também sobre o porquê ler os clássicos do Calvino, que é, na verdade, uma coletânea de resenhas que ele publicava, né, em jornais e revistas. Alguns dos livros resenhados por ele eram clássicos da literatura universal, outros eram clássicos da literatura italiana, mesmo que nunca chegaram aqui pra gente, mas mesmo assim vale a curiosidade. Mas o que mais chama atenção no porquê ler os clássicos é o texto que abre aquela coletânea, né, de mesmo título, Porquê Ler os Clássicos, em que o autor vai discutir os motivos, né, para se ler aí esses grandes livros, né, consagrados. Ele também discute as diferentes definições de clássico, né, afinal de contas, o que é um livro clássico. E a conclusão dele é maravilhosa, né, é óbvia e ululante, mas para pensar, né, ele conclui, respondendo à sua própria indagação do título, né, que ler os clássicos, né, o grande motivo para você ler os clássicos é o de que é melhor ler os clássicos do que não ler os clássicos. Então você vê, o bacana naquele texto é perceber que o Calvino não colocava a literatura num pedestal. Ele conta aqui no pós-fácil do Castelo dos Destinos Cruzados que a composição deste livro aqui foi bastante complicada, foi bastante trabalhoso. E é interessante você ver que, assim, ele mesmo pensou no método, ele mesmo determinou como ele escreveria este livro, né? Ninguém encomendou um livro sobre as cartas de tarô. Ele mesmo quis fazer isso. E aí, no meio do processo, né, alguns editores que sabiam que ele estava trabalhando neste livro acabaram convidando para
publicar este texto aí junto com a edição comemorativa daquele tarô, mas a iniciativa foi dele. Ele se viu, né, precisando estudar ali as cartas daqueles tarôs, de diferentes tarôs, aliás. Então, o primeiro texto é todo baseado no tarô do Visconde Sforza, já que seu texto sairia na edição especial deste tarô. E para a segunda parte, né, a Taverna dos Destinos Cruzados, ele usa o tarô que ele considera mais simples, e eu também, que é o tarô de Marsella. Este tarô aqui traz diversas diferenças com relação ao primeiro tarô. Separei um exemplo aqui para mostrar para vocês. Então, este aqui é o arcano de número 7, né? Você vê que no tarô Visconde Sforza nem aparecem os números, né? Não tem nada escrito, são só as imagens mesmo. Então, este aqui é o arcano do carro. E eu não sei se dá para vocês verem direitinho, mas a pessoa que está comandando o carro é uma mulher. Já no tarô de Marsella, você tem a representação deste arcano, olha só, com um homem no comando do carro. Você tem também a diferença da carta da estrela, né? No tarô do Visconde Sforza, você tem ali uma mulher vestida. No tarô de Marsella, é uma mulher nua. Aqui no livro, pelo menos nessa edição brasileira, todas as representações das cartas do tarô, que vocês vão encontrar aqui nas bordinhas, são representações do tarô de Marsella mesmo, dos dois textos, tá? Não sei por que isso foi feito, mas enfim, a gente aceita. Mas de volta à escritura do livro, né, o autor foi percebendo, né, que quanto mais ele estudava aquela coisa de que, a depender da posição em que a carta sai no jogo, ela ganha um novo significado, né, de acordo com aquele novo contexto. Então, com isso ele foi percebendo que as possibilidades são infinitas. E que o tarô nada mais é do que um livro que abarca todos os livros, os que já foram escritos e os que ainda não foram escritos. Isso aqui é praticamente o Aleph, né, das narrativas. Então danou-se, ele começou a achar que ele não fosse terminar nunca. E ele acaba entregando o livro para publicação, mesmo não estando lá muito seguro do resultado, não. Olha o que ele diz aqui, ó, na página 157. Se me decido a publicar a Taverna dos Destinos Cruzados, é principalmente para libertar-me. Ainda hoje, com o livro em provas, continuo a meter-lhe a mão, a desmontá-lo, a reescrevê-lo. Só quando o volume for publicado é que sairei dele de uma vez para sempre. Espero. Então você vê, mesmo depois de ter entregue o livro para a editora, ele ainda continuava fazendo modificações. Mas então, este livro aqui talvez não funcione para quem prefira histórias redondas. Enredo claro, começo, meio e fim bem definidos. Quem não está acostumado com esses experimentos do Calvino vai achar que esse livro aqui não tem pé nem cabeça. Mas ele tem um enredo, sim. Então vamos a ele. Bom, pessoal, este aqui é um livro fantástico, né? Ele entra ali na seara da literatura fantástica, com cara de conto de fadas medieval. O narrador aqui deste livro também é um personagem. E a história começa com este narrador perdido em uma floresta, até que ele encontra um castelo, que talvez seja uma taverna. Já começa assim mesmo, então. Conforme ele vai se aproximando desse castelo ou dessa taverna, ele vai ouvindo ali um barulho de festa. Então ele ouve talheres batendo em pratos e copos batendo também. Mas curiosamente, ele não ouve nenhuma voz. Mas ele sabe que o lugar está cheio. Então ele resolve entrar neste castelo ou nesta taverna e ele será recebido pelo taverneiro ou pelo castelão. E quando ele tenta falar com essa pessoa, ele nota que ele perdeu a fala. Ele não consegue falar, ele está mudo. E aí ele percebe que todas as pessoas que estão reunidas ali dentro também estão mudas, também perderam a fala. Tá todo mundo na mesma situação e nós não temos essa explicação. A gente não sabe nem se trata de um castelo ou de uma taverna. Aqui a gente pode pensar na questão do conto de fadas, né, por conta desta floresta meio que mágica, né? E a gente pode lembrar do Shakespeare também, né? Nas peças dele, as florestas, né, representam aquele lugar em que tudo é possível. Tanto coisas boas quanto coisas terríveis também, mas tá. Aqui nós temos essa reunião dessas pessoas que também estiveram perdidas na floresta e que encontraram aquele lugar. Nenhum deles se conhecia anteriormente. Presta atenção nesse verbo que eu usei, tá? Mas então, se a gente parar pra pensar, todas essas figuras do tarô, né? Você tem aqui o louco, o papa, né? Os enamorados, a justiça, o eremita e por aí vai. Então, se a gente parar pra pensar, essas figuras do tarô também são mudas. Elas só falam quando alguém as interpreta. E se a gente parar pra pensar, a gente vai perceber que todo tipo de texto requer interpretação. Senão nós leríamos tudo mecanicamente mesmo, né? Juntando ali as sílabas, as palavras, né? Sem entender o que elas querem dizer, não é mesmo?
Vá vendo aí onde é que o autor quer chegar. E bem, já que ninguém consegue se comunicar por meio da fala, o taverneiro ou o castelão oferece a eles um deck de tarô completo, com as 78 cartas. E cada uma daquelas pessoas vai tentar contar sua própria história utilizando as cartas do tarô. O que nós lemos aqui neste livro é a interpretação do narrador para cada uma daquelas histórias. Mas aí é que tá, este narrador aqui não é um tarólogo. De novo, o interesse aqui do Calvino está nas infinitas possibilidades de se contar histórias usando as 78 cartas do tarô. Perceba que nós não estamos falando de matemática aqui. Se alguém fizer essa conta direitinho, vai chegar um número X aí, mas tá. A questão é que, se nós estamos falando de interpretação pessoal, então, ó, pra mim esta carta aqui significa tal coisa. Então, levando isso em consideração, aqui nós temos um leque imenso. Mas como eu ia dizendo, Calvino e seu narrador aqui não são tarólogos. Então, para ele, um enforcado é um enforcado mesmo. Literalmente, pendurado pelo pé numa árvore. O diabo é o diabo mesmo, e assim por diante. Então, aqui, o que está na carta tirada é o que vai aparecer na história. A não ser quando a interpretação do narrador se torna literária. A partir daí, cria-se uma história ou identifica-se uma história ali nas cartas. Então, por exemplo, olha lá o spoiler de Édipo Rei, hein? Vamos lá. O eremita da carta do tarô vai se tornar o Édipo logo depois de ter entendido o que foi que ele fez e arrancado os próprios olhos por não aguentar a própria culpa. E ele sai pelo mundo, né, como um ermitão mesmo. E ele está segurando aqui, ó, nessa imagem, uma lamparina, né? Para iluminar seu caminho, né, já que ele agora está cego. Mas isso aqui está representando mais ali uma luz interna mesmo, né, que vai fazer com que ele continue sua jornada. O eremita é apenas o arcano de número 8, ó. Então você vê, o Calvino vai tomar diversas liberdades aqui ao longo do seu livro. O que você tem aqui é um trabalho de ficção a partir de um experimento. No pós-fácil, isso fica um pouco mais claro, mas então, ele parte do princípio de que nós não sabemos exatamente o que cada uma dessas cartas significa. Então, quem foi que criou os originais, né? As explicações originais também? Será que foi o artista que pintou as primeiras cartas lá na Idade Média? O tarô vai ser mais difundido durante o Renascimento mesmo, mas antes disso você já tinha ali algumas dessas representações também. Isso aqui é uma parada muito antiga, mas então... Retomando aqui a linha de raciocínio, né? Aquele primeiro tarô que o Calvino usa, né? O Visconde Sforza, é um tarô que sempre me intrigou. Eu, inclusive, achava ele tão estranho que eu até passei o meu adiante. Aqui que eu vou contar a história pra vocês. Passei meu tarô adiante. Pra um de vocês, inclusive. Se estiver por aí, ó, me dá um olá. Mas então, passou um tempo, aí alguns anos, aliás, e eu ganhei de presente este deck aqui da Cláudia, que é uma querida. Então, assim, ó, pra quem gosta desse tipo de história, olha só, este tarô voltou. É pra eu ter este tarô aqui na coleção. Pra quem não sabe, eu coleciono tarôs. Desde adolescente, gente. Vou deixar o link aqui em cima do meu vlog de leitura de ficções do Borges. Eu faço um momento aleatório ali no meio daquele vídeo mostrando toda a minha coleção, caso você tenha curiosidade. Mas então, uma coisa que me intrigava nesse tarô é que todas as figuras mostram a mesma pessoa em vestimentas diferentes. Aqui essas representações femininas também, ó, tá vendo? É a mesma pessoa. Só que aqui ela está na carta da estrela, aqui na carta da lua, aqui na carta da temperança. Mas é a mesma moça. E aí eu sempre acho que isso aqui, na verdade, foi meio que um photoshoot da época, sabe? Um ensaio fotográfico. Então esta família aqui deve ter contratado um pintor que sugeriu aí essas diversas, sei lá, poses aí para serem pintadas. E cada uma dessas pinturas aí acabou se tornando, então, lâminas de tarô. Talvez eles tenham encomendado, eu não sei direito a história, gente, mas talvez eles tenham encomendado um baralho de tarô mesmo. Que talvez funcione aí como um álbum de família também, vai saber. Salvo engano, este é o tarô mais antigo aí, de que se tem notícia, mas enfim, com o passar do tempo, a questão é que novos decks de tarôs foram sendo criados a partir daqueles tarôs iniciais. E alguém lá atrás criou o significado base de cada uma das cartas. Então, algumas coisas foram sendo acrescentadas aí aos manuais que acompanham cada um dos baralhos, mas assim, certeza absoluta do que é que cada uma dessas cartas representa, ninguém tem. E eu nem tenho certeza se essa é uma questão relevante, né? Uma discussão relevante aí no mundo das pessoas que estudam tarô a sério, né? Que estudam tarologia, que são tarólogos, não sei dizer.
mesmo porque a leitura acaba sendo bastante subjetiva. E lógico que eles levam em consideração também toda essa questão do contexto formado pelas cartas tiradas. E apesar da leitura do narrador do Calvino aqui ser bastante literária, essa questão do contexto é importante. Então, assim, a primeira história que é contada, você vê que ele tá meio que pisando em ovos, né? Então fica bem literal mesmo. Então a primeira pessoa retira uma carta com uma representação humana, né? Deixando claro que, ó, eu sou essa pessoa aqui, ó. E depois ele vai retirando outras cartas ali pra contar a sua história, tá? Então você vai vendo que a primeira história é bem literal mesmo. Conforme aquelas cartas vão saindo, o narrador vai montando a história meio sem pé nem cabeça, assim, num primeiro momento. Mas aos poucos ele vai pegando o jeito. Você pode encarar esse livro aqui como uma coleção de contos. Ó, os capítulos são bem curtinhos. E cada um dos capítulos vai contar uma história de uma dessas pessoas reunidas aí no castelo ou na taverna. Então a primeira história, ó, a história do ingrato punido. Aí depois você tem a história do alquimista que vendeu a alma. Qualquer semelhança com o Dr. Fausto não é mera coincidência. Depois você tem a história do ladrão de sepulcros, né? O único cara que não tem medo da carta da morte, né? Pra vocês terem uma ideia, deixa eu ver aqui se eu separei. A carta da morte, na maioria dos tarôs, só traz o número ali em cima, ó, não traz o nome embaixo, ó, você tá vendo, ó. O louco tem o nomezinho aqui embaixo, o mundo tem o nomezinho aqui embaixo. A única carta que não tem o nome é o número 13, olha lá esse número, que é a carta da morte. Que nem é uma carta tão ruim assim, viu, gente? É aquela coisa de fim de um ciclo. Pra mim, que não sou nada, tá? Sou só uma curiosa, a pior carta do tarô sempre foi essa aqui, ó. O Arcano 16, carta da torre. Ou da casa de Deus, ou da casa do diabo. Depende do seu tarô aí. Mas então, nessas histórias que nós lemos aqui no livro, você tem, por exemplo, a carta da estrela, que pode representar simplesmente uma linda jovem se banhando, ou uma feiticeira preparando ali algum tipo de sortilégio também. Então tudo depende do contexto. E tem uma explicação aqui muito interessante a respeito, gente, do 2 de copas. Essa carta aqui, olha só. Para o Calvino, né, para o narrador, esta carta aqui representa uma troca justa, né, ou uma troca equivalente. Ele usa esta aqui como uma das cartas para contar a história do Dr. Fausto. Então aquela troca que ele faz com Mefistófeles é uma troca equivalente. Então Fausto é esperto demais para aceitar menos. E o Mefisto nem se fala, né? Ele não aceitaria menos do que ele está disposto a oferecer. Eu acho que eu falei 2 de copas anteriormente. Gente, essa aqui é a carta de 2 de ouros. Mas fala a verdade, você olharia para esta carta aqui, de 2 de ouros, e pensaria em Fausto? Então, este é o Calvino, né? Eu, pensando nessa coisa de troca equivalente, pensaria no máximo em Fullmetal Alchemist. Mas tudo bem. Então, no fim das contas, este livro aqui vai funcionar como uma discussão sobre o que a literatura pode ser. O que é e como funciona o ato de contar histórias, né? Aliás, você, contador de histórias, depende da interpretação de quem está te ouvindo ou te lendo. E também sobre como atribuir histórias a determinadas coisas, né? Objetos, cartas de tarô e por aí vai. Eu fiz uma bagunça imensa aqui na mesa. Mas então, de volta ao enredo. Então você tem lá aquelas pessoas aleatórias ou não, reunidas naquele castelo ou naquela taverna, todas mudas, tentando contar suas histórias aqui a partir dessas cartas. E suas histórias pessoais também são as histórias de como elas foram parar ali. E como a leitura das cartas de tarô pode ser subjetiva, portanto, diferentes para cada uma daquelas pessoas, jamais saberemos se as histórias contadas aqui, ó, estão sendo compreendidas por todos os presentes da mesma forma. Aqui nós só temos acesso à leitura que o narrador fez das cartas que aquelas pessoas foram tirando para contar suas histórias. Nós, leitores, só temos acesso à interpretação dele, que também está lá e que também vai contar sua própria história num dado momento. E que também vai notar ao longo daquela longa noite que, aparentemente, as histórias de cada um deles não só está sendo compreendida pelos demais, como todas essas histórias estão, de certa forma, interligadas. Então não são apenas algumas cartas de tarô que se repetirão aí nas histórias individuais dessas pessoas, mas também alguns elementos. Então, um enforcado de uma determinada história pode ter sido interpretado como um príncipe que foi assaltado ali no meio daquela floresta e preso pelo pé ali pelos bandidos, que fugiram dali com seu dinheiro e seu cavalo, certo? Em outra história, o enforcado pode ser um cara que, sei lá, um malfeitor, que foi pego, né? E seu castigo é, então, ter sido pendurado pelo pé em uma árvore qualquer naquela floresta horrorosa, largado lá.
Mas o mais interessante é que talvez este enforcado que apareça de formas diferentes aí nas histórias seja o mesmo. Mas tudo isso é a interpretação do narrador, que é para nós o contador das histórias, certo? Então, mas como nós temos acesso aqui a todas as cartas, ó, conforme elas vão sendo tiradas por cada um dos presentes ali na taverna, olha só, nós também temos a possibilidade de entender as histórias, né, de forma diferente da do narrador, olha só. Conforme as cartas vão sendo tiradas e descritas aqui, as cartas vão aparecendo aqui pra gente. Nós mesmos podemos fazer a nossa própria leitura das histórias conforme elas foram contadas pelos indivíduos reunidos naquela noite. Então, na primeira parte, né, Castelo dos Destinos Cruzados, nós já temos ali algumas histórias da literatura universal que foram identificadas pelo narrador aqui a partir do baralho, certo? Algumas dessas histórias serão mencionadas novamente na segunda parte, só lembrando que nós temos uma janela aí de 3, 4 anos, tá? Entre o primeiro texto e o segundo. Então, na primeira parte você tem, por exemplo, as histórias do Orlando Furioso. A do Orlando Furioso acaba ficando completinha aqui na primeira parte mesmo, mas, por exemplo, a história de Fausto vai começar a ser contada na primeira parte e Fausto vai voltar, né, vai aparecer novamente ali na segunda parte também. Mephisto também vai dar o ar da graça, mas então, quando ele conta a história do Orlando, né, furioso e apaixonado na primeira parte, é quase como se ele contasse essa história pra gente envolta em uma cortina de névoa. E aí fica aquela dúvida, será que aquela pessoa ali contando aquela história é realmente o Orlando ou alguém que teve sua história de vida muito parecida com a desse personagem? Ó, nós não sabemos. Mas o importante é que o narrador vai fazer essa associação e nós também acabamos fazendo, né? Porque nós estamos lendo ali, né? Já na segunda parte do livro fica mais claro pra gente, né, a tentativa do autor de reconhecer nas cartas do tarô histórias já consagradas. Então é na segunda parte do livro que nós vamos ter ali a história de Percival, da Helena de Troia, da Lady Macbeth, do Édipo, do Hamlet, dentre outros. E o curioso é que essas histórias são sempre insólitas. Tem sempre alguma coisa muito estranha acontecendo, né? Tem sempre um arzinho de fábula, né? Como eu já tinha comentado com vocês. Então é preciso suspender descrença quando entrar nessa leitura aqui. E em meio às histórias, o narrador às vezes vai soltar umas pérolas, olha só, como por exemplo, lembra que quando eu comentei com vocês o Se um Viajante numa Noite de Inverno, que é na verdade uma coletânea também, né, você pode entender assim, de histórias inacabadas, que aqui ele faria um comentário a respeito disso? Olha só o que ele diz, ó, página 119. Não há melhor lugar para se guardar um segredo que num romance inacabado. Para pensar, essa coisa de deixar um final em aberto. Claro, pode ser aquele simples recurso do não sei como terminar essa história, vou deixar o final em aberto, aí eu digo que cada leitor vai tirar para si aquilo que seu conhecimento de mundo lhe permite. Bom, mas vou repetir aqui, ó, não há melhor lugar para se guardar um segredo que num romance inacabado. Ninguém nunca vai saber o que aconteceria depois, né, das últimas páginas de um romance inacabado. Vou ler um outro trechinho aqui da página 83. Aqui ele está falando de um jovem que está tentando organizar as cartas na mesa para contar a sua história. E ele diz o seguinte, ó, para dispor e indicar as cartas, as mãos do jovem ora procedem por oscilações ou movimentos bruscos na sequência, ora se contorcem como que chorando, entre aspas, cada carta já jogada que mais valia conservar para outro jogo, ora se deixam ir em gestos de mole indiferença, como a significar que tanto a carta como o poço, né, é uma história em que ele precisa escolher em qual poço ele vai matar a sede, né, enfim, são iguais como as copas que se repetem idênticas no jogo. Mas olha isso aqui, ó. Como no mundo das coisas uniformes, os objetos e os destinos que se escancaram diante de nós, intercambiáveis e imutáveis, e quem pensa que decide não passa de um iludido. Né? Para esse nosso narrador aqui existe sempre uma mãozinha que vai te manipular para você fazer sua escolha, né? Enfim. Se você acha que você está escolhendo as cartas do seu tarô ali para jogar, ou se você acha que você está escolhendo seu destino, ó, você não passa de um iludido. Ele também conta a sua própria história, né? Digo, o narrador vai contar a sua própria história no final da primeira parte, né? Então, quando chega a vez dele, ele vai dizer isso aqui, ó. E a minha história, onde está? Não consigo distingui-la entre as outras. Tão intricado se tornou seu entrelaçamento simultâneo. Ele também faz parte do todo ali, né? Mais pra frente, ó. Sem dúvida, a minha história também estaria contida naquele entrelaçar de cartas. Passado, presente e futuro. Mas não sei mais distingui-la das outras. A floresta, o castelo, as cartas do tarô me conduziam a esta barreira.
perder a minha história, confundi-la na poeira das outras, libertar-me dela. O que sobrou de mim foi apenas essa obstinação maníaca de completar, de encerrar, de dar vida aos relatos. Falta-me ainda percorrer de novo 2 lados do quadrado em sentido oposto, e só o faço por capricho, para não deixar as coisas pelo meio. Então, se você distribuir ali as 78 cartas direitinho, você vai formar um quadrado. Dependendo do lado que você escolher para contar uma história, você vai contar uma história totalmente diferente. E esse final sensacional aqui da história do indeciso. Eu já comentei com vocês a respeito de um moço que precisava escolher um poço ali para matar a sede, né? Pois então. Aqui esse indeciso vai encontrar um outro rapaz na beira de um desses poços. Então, aquele indeciso faria o quê? A partir da escolha dele, vários acontecimentos se desencadeariam. E tudo aquilo não vai acontecer porque ele não fez a escolha. E a conversa vai assim. O indeciso perguntando: quem és? Sou o homem que devia esposar a jovem que não havias escolhido, que devia seguir pelo outro caminho da encruzilhada, dessedentar-se, né, matar a sede, no outro poço. Por não teres escolhido, impediste minha escolha. E para onde segues? Para outra hospedaria diferente daquela que encontrarás. Então aqui, ó, já não é um castelo, nem uma taverna, é uma hospedaria. E onde te encontrarei? Olha essa resposta. Enforcado, noutra forca que não aquela em que serás enforcado. Então você vê aquela ideia de que todas as cartas do baralho estão interligadas ali, né? O próprio narrador, na hora de contar a sua própria história, sente dificuldade, porque, poxa, como é que eu vou contar a minha própria história se está tudo meio interligado aqui, nesse jogo imenso, nessa mesa da taverna? É porque está tudo interligado. Então, assim, a escolha que alguém fez ali, ou deixou de fazer, vai interferir no destino de outra pessoa. Não sei vocês, mas eu acho Calvino maravilhoso. Fica a dica aqui para vocês, né? Eu vou deixar também os links na descrição, né, para esses tarôs aqui que eu mostrei para vocês, que são os tarôs utilizados, né, pelo Calvino neste livro. O tarô de Marselha, esse aqui é um deckzinho importado, mas existem boas editoras que publicam o tarô de Marselha por aqui também. O Visconti Sforza, eu não faço ideia se existe uma edição brasileira. De qualquer forma, vou deixar o link dessa edição na descrição do vídeo também. Agora, para quem se interessa pelo aspecto histórico do tarô, a história do tarô é interessante pra caramba. A gente começa lá na antiguidade, né, com os primeiros jogos de adivinhação. É tudo muito interessante. Eu recomendo este livro aqui para vocês, ó, História do Tarô, da Isabelle Nadoni. Além de muito informativo, este é um livro lindo, né, em capa dura, uma edição belíssima, com aquele papel, eu esqueço sempre o nome desse papel, eu chamo sempre de papel fotográfico. É aquele papel mais lisinho, né? É um livro todo ilustrado, ó. Tá vendo? Ela começa contando lá da antiguidade, né, os primeiros jogos que surgiram. Tem ali explicações sobre cada uma das cartas também, ó. Representações de tarôs bem antigos, ó. Livraço, pessoal. Vou deixar o link na descrição do vídeo junto com os demais. E para quem se interessa pelo tarô como ferramenta de autoconhecimento e tudo mais, eu recomendo fortemente o canal da Marina Moura. Vou deixar o link pro canal dela na descrição. Recomendo principalmente os vídeos de domingo. Não deixem de dar uma olhadinha no canal dela, tá certo? E é isso então, pessoal. Vou ficando por aqui, mas antes quero mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Aquela lista com todos os nomes dos apoiadores que eu costumo deixar aqui ao final do vídeo ainda está sendo revisada. Agradeço a todos os apoiadores pela paciência, mas a partir do vídeo de domingo a lista já estará devidamente atualizada. Tudo estará em ordem, prometo, tá, pessoal? Mas é isso então, pessoal. Um forte abraço, um beijo grande a todos vocês e a gente se vê nos próximos vídeos do canal.